Dando continuidade a esse nosso estudo, hoje nós vamos trabalhar com o número 4, né? A mensagem número 4, que foi intitulada Jesus, Kardec e Nós. E quem vai fazer essa interpretação, quem vai trazer a análise disso, vai ser Emmanuel. E ele vai se basear no capítulo 7, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem traz essa mensagem para a gente lá nesse Evangelho, nesse item 8, o Espírito, ele manda essa mensagem em Paris em 1863 e ele se intitula François Nicolas Madeleine. E o título que ele dá é a virtude. Ele diz que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ele diz que ser bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Mas também diz que, infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desordam e atenuam. E ele completa dizendo que não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem vício, essa modéstia, que mais se lhe opõe é o orgulho, que ele coloca como sendo algo que se opõe a essa qualidade, essa virtude. No outro parágrafo, ele vai dizer que nós devemos nos afastar o nosso coração de tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Mas vamos ver como é que Emmanuel, ele destrincha isso para nós. Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recusasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição de que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para tirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que completava o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações, exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber
sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. E aí nós vemos essa observação que Emmanuel faz e que a gente observa, né? A gente analisa, a gente vê o quanto nós estamos muito preocupados com as nosso crescimento material, esquecendo que nós somos seres espirituais e que estamos aqui para uma evolução espiritual. Sem esquecer que temos que evoluir também, é claro, materialmente. Mas Emmanuel coloca o que tem acontecido conosco, o que nós temos feito, o que nós estamos levando mais em consideração, o que nós estamos valorizando mais para a nossa existência. Assim como o espírito, né, François Nicolas Madeleine, ele lá com relação à virtude, ele coloca essa postura de que a virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. E ele fala sinceros porque é aquele que realmente entende que nós, da doutrina espírita, aqueles que aderem, aqueles que realmente confiam, acreditam em Jesus como ser, esse mestre, essa crença e essa fé que nós temos, acreditando realmente que não somos seres deste mundo, que estamos aqui em passagem, que a nossa morada não é deste mundo, e que entendendo que na Terra, nesse planeta, teremos aflições, compreendendo então que nós precisamos realmente estar mais conectados, precisamos realmente deixar nossa timidez, deixar essa incapacidade, sabe, de acreditar, essa capacidade de fazer. Vamos realmente arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, porque nós entendemos que realmente os tempos são chegados. E o que nós estamos fazendo, nós que temos esse instrumento maravilhoso que é a doutrina espírita. Então nós temos aí exemplo em Jesus, temos exemplos em Kardec. E nós, o que pretendemos? Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações.